Teste. Bem, pessoal, então agora eu vou mostrar aqui para vocês as outras três abas da planilha. E são as abas Novo Relatório Diário, Histórico Relatório Diário e Histórico Tabela. Basicamente, o que essas abas fazem? A Novo Relatório Diário é o lugar onde a gente vai colocar nossas informações, nossos dados de alimentação, nossos dados de glicemia, o quanto que a gente aplicou de insulina e tudo mais. A Histórico Relatório Diário é onde a gente vai conseguir resgatar essas informações. E a Histórico Tabela é a tabela que a gente vai poder imprimir e levar para o médico, que ali tem os últimos 20 dias de controle e todos condensados, né? Então vamos começar aqui pelo novo relatório diário. O novo relatório diário é onde a gente vai realmente vir aqui e anotar nossos dados, né? Então eu vou fazer uma simulação aqui para o dia 14/6. Coloca dia 14/6 aqui, então essa setinha amarela, você vê que aquelas informações que a gente tinha colocado, né? O nome do paciente, o médico, o tipo de tratamento basal, elas estão sempre aparecendo aqui, mas elas não são editáveis, elas só aparecem. E aí eu tenho 8 períodos que eu posso selecionar aqui, né? Manhã 1, manhã 2, almoço, tarde 1 e 2, noite e ceia e um período de bônus. Bem, então vamos fazer uma simulação aqui, né? Vamos supor aqui que eu acordei 6 horas da manhã nesse dia, tá? E eu vou colocar agora a minha alimentação. Então, eu posso colocar, come um pão com um copo de leite, mas eu vou colocar aqui café da manhã para ficar mais fácil agora nesse exemplo. Café da manhã. Aí vamos supor que minha glicemia estava 110, eu não precisei corrigir, então esse campo aqui de correção e hiperglicemia eu vou deixar ele zerado. Mas como eu comi um café da manhã reforçado, eu comi 40, quer dizer, eu comi 40 gramas de carboidrato, eu vou colocar aqui 4 unidades, né? Vou colocar porque para mim, a cada 10 gramas de carboidrato é uma unidade, mas aí vai variar de pessoa para pessoa. Então para mim são 4 unidades. E se eu acho, se fosse importante colocar alguma observação, também poderia colocar aqui. Então você já vê que no gráfico aqui do lado ele criou um pontinho, ó. É um ponto de glicemia aqui. Então ele criou um ponto de glicemia e ele também criou um outro pontinho aqui verde mais claro, que é o bolos. E o que acontece? Quando você terminar de anotar todos os dados do seu controle, e aí não precisa, se você pular algum, não tem problema, você coloca o que você mediu. Se você mediu nesse dia só amanhã e só à noite, você vai colocar só amanhã e à noite, não tem problema nenhum. E se você mediu só amanhã também. Mas quanto mais você colocar, melhor, porque aí você vai conseguir tirar mais informação bacana disso aí. Então eu tenho essa outra tabela que já tem essa simulação feita aqui. Ó. Então é dia 14 ainda, esse primeira anotação que eu fiz, e os outros horários como se eu tivesse feito todos esses horários aqui. Então, café da manhã, colação, o almoço, aí uma fruta à tarde, um lanche da tarde às 6 horas, a janta às 9 da noite e a ceia às 11h30. E aí, nos gráficos aqui da direita, eu tenho o meu histórico aqui, ó. Meu histórico aqui. E aí vocês lembram daquelas linhas tracejadas do limite da glicemia? Elas estão aqui, ó, 80 e 110. Então, nesse dia aqui, ó, eu só fiquei um ponto aqui na glicemia dentro do meu limite, que foi exatamente no almoço aqui, ó, 90. Minha glicemia aqui é 90. Então tá bom. Depois que eu coloco essas informações aqui, eu tenho que salvar esse relatório. Porque quando eu salvo essas informações, esses dados vão ficar gravados na planilha. E aí eu posso deletar tudo isso aqui e no dia seguinte eu coloco o dia 15 e começo outra anotação. Então eu vou salvar esse relatório. No meu caso já tinha salvo antes do dia 14, então ele aparece essa mensagem para mim. Já existem dados para essa data. Quer deletá-los e salvar por cima? Eu quero. Mas se eu não tivesse salvo nada antes, ele simplesmente teria salvo, tá? Pedi para salvar, agora está salvando os dados na planilha.
E para que tudo isso? Para depois a gente conseguir resgatar esses dados, né? Depois a gente vai salvando, cada dia a gente vai salvando um novo dia, uma nova anotação, e depois a gente vai conseguir resgatar esses dados. Então o conteúdo do dia relatório 14/6 foi apagado, salvamos novas informações. Deu um ok aqui. E aí para onde que vai, onde que vai esse cara aqui, né? Essa nova tabela, histórico relatório diário, é onde eu vou conseguir resgatar todos os dados que um dia eu anotei. Então, eu vou clicar no novo histórico diário. Você vê que aqui tem o dia 14 já, mas ela vai vir zerada aí pra você. E aí, quando ela vem zerada, ela não traz informação nenhuma. Ela vem assim, ó. Desse jeito que eu vou mostrar agora. Ela vem assim, ela vem zerada. Não tem informação nenhuma aqui. E aí eu vou colocar agora o dia que eu quero. Então, por exemplo, eu anotei lá 14/6, eu quero ver as informações do dia 14/6. Vou colocar 14/6 aqui. Então, o que, que a planilha vai fazer? Ela vai resgatar essas informações. E tá aqui, ó. Ela resgatou as informações da tabela, já colocou aqui pra gente. E ela vai agora arrumar o gráfico aqui pra gente também. Então, ela arrumou o gráfico. Ó. Colocou aqui as minhas glicemias. Colocou aqui no verdezinho claro aqui, ó, o meu bolos. Colocou minha correção, você está vendo que aqui minha glicemia foi para 180. Eu apliquei 12,5 de correção, ela voltou aqui para 90. E aqui no gráfico de baixo tem o perfil do meu basal, que no meu caso é a bomba. Se o seu perfil, se o seu tratamento é a Lantus, ele vai ter um gráfico específico da Lantus. E se for a NPH, também vai ter um gráfico da NPH e assim por diante. Então, tudo bem. Aqui, então, para que serve o histórico relatório diário? Para isso, para eu conseguir resgatar as informações. Você pode anotar aqui o ano inteiro, e se eu tivesse anotado o ano inteiro aqui, se eu tivesse as informações do ano inteiro, eu poderia colocar 1 de janeiro de 2015, ele vai trazer para mim as informações de 1 de janeiro de 2015. No caso aqui, eu anotei os últimos 7 dias, então se eu quiser o dia 8 do 6, ele vai trazer o dia 8 do 6 aqui, ó. Coloco o dia 8/6, ele vai trazer para mim. Ele está calculando. Trouxe o dia 8/6 para mim, ó. Então as informações estão aqui, ó. Já mudou, as informações mudaram. São novas informações que tem aqui. E aqui o dia 8/6. O dia 8/6 foi bem legal, hein? Fiquei certinho dentro daquele limite que eu falei, de 80 a 110, ó. Tanto que não tem nenhuma correção aqui, só tem bolos, só tem o bolo de alimentação. E aí o meu histórico basal também tá aqui embaixo. E aí por diante, eu posso 13/6, e aí por diante, eu posso qualquer dia que eu quiser, que eu anotei, né? Que eu coloquei esses dados na planilha, eu vou conseguir buscar esse dia aqui. Aí dia 13/6. Tive aqui uma elevaçãozinha, uma correção aqui. Aqui minha alimentação parece que foi bem reforçada, aqui também mais reforçada que as outras, né? E por aí vai. Então serve para isso, tá? Essas duas abas, essa serve para anotar os dados, novo relatório diário, e histórico relatório diário serve para a gente conseguir puxar esses dados. Agora essa última tabela aqui, ela é bem legal, mas para ir nela é importante a gente colocar aqui na histórico relatório diário o último dia, o dia mais recente. Então eu vou colocar o dia 14/6, que foi o último dia que eu anotei. Por quê? Porque a histórico tabela, essa última aba, ela vai trazer pra gente os últimos 20 dias. E qual que é o dia dela de referência? É o dia que eu colocar nessa aba histórico relatório diário. Então se eu colocar dia 14/6, ela vai trazer os últimos 20 dias a partir do dia 14/6. Se eu colocar aqui dia 8/6, ela vai trazer os últimos dias a partir do dia 8 e assim por diante. Então eu vou clicar aqui na histórico tabela diário. E o que, que tem essa tabela? Essa tabela é uma tabela que tem os 20 dias, ó, dia 14 até o dia 26. No caso aqui eu anotei a partir do dia 8, né? Então aqui tá minhas glicemias do dia 8. E tem uma série de informações que a gente vai passar aqui. Vamos desde o começo. Do começo aqui a gente tem aquela tabelinha com o meu nome, com o nome da minha médica, com o meu tratamento, com o meu basal desse dia. Aqui embaixo eu tenho algumas informações estatísticas, tipo minha média de glicemias foi 127, minha mediana 110, a minha máxima 357, minha mínima 45 e assim por diante. Aqui embaixo eu tenho, lembra aquelas cores que a gente colocou dizendo o que é uma hiperglicemia grave, o que é uma hiperglicemia e tudo mais? Ela vem parar aqui, ó. Então, das 49 medições que eu fiz 49 medições nesses 7 dias,
uma foi hiperglicemia grave, 12 foi hiperglicemia, ou se você preferir, 24% das medições. 32 medições, ou 65%, estava na glicemia alvo, e assim por diante. E aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho as minhas glicemias e as cores. Então, se eu bater o olho aqui, eu já vejo, ó, que no dia 10 de junho, na manhã 2, eu tive uma hiperglicemia grave. Ou que na ceia do dia 9 de junho, eu tive uma hipoglicemia grave. E tudo que está em branco significa glicemias alvo, né, que estão no alvo. Então, quanto menos cor aqui é melhor, tá? E aí eu tenho esses dois botãozinhos aqui, ó. O que isso faz? Se você clicar no agrupar, ele simplesmente agrega só as glicemias, ó. Ele agrega só as glicemias, para ficar menor a tabela. Mas se você clicar no desagrupar, ele vai colocar, além do dia e da glicemia aqui, ó, ele vai colocar a correção, suas unidades de correção, e seu bônus alimentar, tá? E aí você tem os últimos 20 dias. Quando você tiver todos os 20 dias, você vai ter essa tabela completinha. Aqui embaixo tem o gráfico dos 20 dias. Então, a gente consegue ter uma noção aqui como que está se comportando. Aquela linha tracejada continua aqui. Seria bom que essa linha tracejada tivesse aqui, ó, aqui em cima. Mas como eu tive uma hiperglicemia bem alta, olha onde foi para a minha hiperglicemia. Todas as outras glicemias estão aqui dentro, ó. Então eu consigo ter uma noção gráfica se eu estou tendo uma hiperglicemia num certo horário, ou se eu estou tendo muita hipoglicemia num outro, e assim por diante. E aqui na parte de baixo eu tenho esse histórico basal. O que é esse histórico basal? Esse histórico basal é como eu não tenho nenhum gráfico aqui mostrando o meu basal, como é o caso daqui, ó, vou voltar um pouquinho, esse gráfico aqui, eu não tenho isso aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho quanto que foi meu basal desses dias. Por quê? Porque se o médico, se você estiver analisando, você talvez queira saber se você aumentou ou diminuiu o seu basal, porque isso influencia na sua glicemia do dia. Então você pode tirar a dúvida aqui, ó. No meu caso, eu tive meu basal igualzinho, não aumentei. Nesses 7 dias eu não aumentei, mas se eu tivesse aumentado, ele estaria aqui. E por último, a gente tem isso que a gente chama de mapa. O que é o mapa? A gente tem o mapa das medições, a gente tem o mapa das correções e a gente tem o mapa do bolos. O que significa isso aqui? Aqui estão os dias, ó. E tudo que tiver cinza escuro significa que eu fiz isso. Então, por exemplo, aqui nas medições eu medi em todos os horários. Todos. Eu não tenho medição de bônus, mas eu tenho 7 medições por dia. No dia 14 eu medi da manhã até a ceia, no dia 13 da manhã até a ceia, assim por diante. Se tivesse branco aqui no almoço, ó, todos esses aqui tivessem branco, significa que no almoço eu não estou fazendo medição. Isso é legal para a gente ver se a gente está fazendo a medição. Se a gente, nos 20 dias, a gente está fazendo todas as medições certinho, ou se a gente está deixando de fazer medição em algum horário importante, então isso algum período do dia importante. Então isso é bem legal para ver esse tipo de coisa. Mas também é legal esse mapa de baixo que funciona da mesma forma, né? Que é das correções. Para quê? Para a gente ver se a gente está tendo muita hipoglicemia num horário específico. Aqui parece que minha glicemia ou não está muito bem ajustada, né? Ou porque eu não tenho um padrão aqui, né? Então, mas vamos supor que eu tivesse cinza só no almoço também. Tudo aqui e tudo aqui estivesse branco. Significa o quê? Que eu estou tendo muita hiperglicemia no almoço. Logo de cara eu posso falar o quê? Que eu estou tendo mais hiperglicemia à tarde. Mas também eu estou tendo algumas hiperglicemias de manhã, não estou tendo muita hiperglicemia no almoço, considerando que foram 7 dias, né? E nem na tarde 2. Mas de manhã, à tarde 1, que é o comecinho da tarde, e à noite, eu estou tendo bastante hiperglicemia. E na ceia, olha que interessante, eu não medi na ceia? Eu medi, mas eu não estou tendo nenhuma hiperglicemia. A minha glicemia da ceia está muito boa. E aqui, o bolos é se eu comi nesses horários e se eu tive que aplicar uma quantidade de insulina para alimentação. Nesse caso aqui, eu comi em todos os horários. Todas as medições que eu fiz, eu me alimentei e tive que aplicar alguma insulina. Então, gente, basicamente, essa última aba, histórico tabela, serve para isso. Ela é um consolidado dos últimos 20 dias com as informações visuais, com os gráficos, tabelas que você pode depois imprimir e levar lá para a consulta do médico e aí discutir o que dá para fazer, se tem que ajustar o basal e coisas do tipo, né? A última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é que a histórico relatório diário e a histórico tabela, ela tem aqui um botão chamado imprimir, ó, aqui e aqui. Se você quiser imprimir esse relatório, você clica aqui. Então vamos supor, eu vou clicar aqui, ele vai abrir essa tela aqui para mim, eu escolho a minha impressora e dou um OK
já vai imprimir. A mesma coisa para o relatório, histórico relatório diário. Clica aqui, vai abrir esse menuzinho, eu clico e dou um OK. E o que isso significa? Significa que ele vai aparecer uma impressão. Eu também posso imprimir em PDF. E aí, eu tenho aqui dois exemplos desses que eu imprimi, ó. Eu imprimi a tabela e a tabela vai aparecer exatamente assim. Esse é o PDF da tabela. É isso que você vai imprimir, serão duas folhas, ó. Então aqui, ó, é o login da Habilitas One, da planilha, as suas informações, aquelas informações da tabela, os dias, o gráfico, aqui embaixo, os mapas, e aí duas folhas que você pode levar para o médico, com os 20 dias. E aí, se você quiser, por exemplo, ver um dia específico, você também pode imprimir os dias. Vamos supor aqui, eu tenho 7 dias, eu vou imprimir cada dia desse. E aí eu imprimo cada dia e aí eu tenho um relatório só do dia, porque o médico pode querer ver, ou você mesmo pode querer ver, como que tava, como que foi o seu dia, um dia específico seu. Então no dia 14/6 vai estar aqui toda a minha alimentação exata. Se eu tiver alguma observação que eu achei importante, eu coloco aqui. Vai ter aqui um gráfico da minha glicemia do dia, que dá para olhar com mais cuidado. Vai ter o meu gráfico aqui do basal e eu também posso imprimir isso aqui e levar lá para o médico. Essa folha e essa folha e essas duas folhas que a gente pode levar para ele. Então, pessoal, é isso. É assim que funciona a planilha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar lá no grupo do Facebook, ou vocês podem me mandar um e-mail ou me ligar, eu tô à disposição de vocês. Eu quero aproveitar também e agradecer a cada um que vocês se expuseram para ajudar nesse projeto, ser voluntário. E vai ser muito importante vocês enviarem essa avaliação da planilha para a gente melhorar, para a gente conseguir aperfeiçoar e deixar cada vez mais rápida, mais interativa. Então eu quero agradecer de verdade a cada um e a gente está junto. O objetivo desse trabalho aqui é ajudar todo esse emaranhado quando a gente vai falar lá com o médico para ajudar a tomar melhores decisões. Tá bom?